universo inteiro está, nesse momento, escrevendo o que eu estou falando. E nós sabemos que o universo ele é o espelho da sua alma. E muitos vão ver este vídeo. E quantos do outro lado não está me ouvindo agora, nesse momento? São milhares. São milhões. Porque essa mídia não é somente aqui que ela vai espalhar. Na quarta também. Muitas colônias vão ouvir o que eu estou falando. Muitos seres. De todos os níveis. De todas as classes. Na quarta dimensão. Quantos estão aqui ao nosso derredor, aqui, ouvindo o que eu estou falando? São muitos. Por isso, nesse exato momento, tenha ciência que você é um fractal da fonte em expansão. Desapega das crenças. Para de sofrer, porque o sofrimento não te leva a lugar nenhum. Só está te mostrando aonde você tem que ir e você não está indo. E o dever do seu mentor, da sua consciência, que é uma sentinela, é te alertar. Não é sua caminhada. Não é sua caminhada. Se tem dor, porque não é a caminhada. O inato, ele é direto da fonte. A intuição, para mim, é a maior mediunidade existente. É o seu próprio guia. Era isto que o Cristo queria dizer e não foi aceito, que você deveria se tornar o seu próprio mestre. Que você não deveria pegar em nada. Você é o seu mestre. Por isso foi perseguido. Os próprios responsáveis das crenças perseguiu ele até o último dia. Então, nesse momento, se torne o seu mestre. Busque conhecimento na fonte. Livros de base séria. Da ciência séria, porque o campo espiritual é uma ciência muito séria. Então, devemos nos conhecer. Primeira mão, se conheça. E a tecnologia, ela chega até certo ponto quando a gente começa a entrelaçar com a espiritualidade, né? Mas, dentro de trabalhos espirituais, nós entendemos também que existem certas orientações em relação à tecnologia, né? Até que ponto a tecnologia pode auxiliar, vamos dizer assim, e onde que ela não pode alcançar quando a gente fala em relação a aspectos espirituais, né? Porque hoje tudo é resolvido através de uma tecnologia. Mas atualmente, né, você que está dentro desse universo, que recebe pessoas com as mais diversas dores e queixas e medos, né, e muitas vezes fragilidades, onde a tecnologia não consegue penetrar? Como nós dissemos no início, Deus é um sentimento de amor incondicional. A tecnologia, ela não trabalha com amor incondicional. Tecnologia é para que todo o sistema ganhe um avanço e facilite a sua caminhada. Mas você não pode apegar somente nisso. Porque nosso ego, ele adora uma facilidade. E nós sabemos que o sentimento, ele é muito simples. A simplicidade está conectada com o amor incondicional. Por que isto? Porque o amor verdadeiro incondicional, ele não apega em nada. Ele não se agarra em nada. Ele não cobra. Ele não exige. E sem amor incondicional, será muito difícil que nossa raça humana chegue à fonte. Porque a tecnologia vai te levar até onde o ego pode ir. E a vaidade. Por isso que existe uma decadência gigante nas crenças religiosas. Naquele que quer galgar com o ego e com a vaidade. O ego e a vaidade, ele chega até a quinta dimensão. Por isso que tem a lenda de anjos caídos. Conhece muito. Mas Deus é muito simples. Deus é muito simples. Você não pode usar nada da matéria para representar você perante Deus. Perante a fonte da vida. O gerador da vida. Porque ele é tudo que é, ele é tudo que move. Tudo que você possa imaginar é dele. Nós pertencemos a esse campo.
Acreditando ou não, você está envolvido com esse campo. Então você não tem como chegar até a fonte usando uma tecnologia que faz parte do nosso ego, que está avançando muito, para dizer que não precisa de Deus. Tudo isso já é da fonte, a energia é neutra. Mas para acessar a fonte precisa de simplicidade, humildade e amor incondicional. Porque só o conhecimento não basta. O conhecimento te leva a conquistar o universo, planetas e toda a tecnologia existencial. Mas sem amor, a ponte não existe. Não há como. Vai te dar o conforto, vai te dar o que o ego quer. Por isso que os médios estão caindo muito. A queda do médio é a vaidade. É pior do que o ego. O médio com vaidade, ele já está cavando a própria cova. Como dizia Confúcio. O médio com vaidade é pior do que o medo e, infelizmente, o ego que comanda ainda o sistema. A vaidade, ela não faz parte da fonte. Seja simples. Muito simples. Lembremos que o Cristo caminhou pelas Campinas, Confúcio, Buda, deixou seu império e foi morar debaixo de uma árvore. Francisco de Assis deixou tudo e foi embora descalço, com uma roupa, um saco de linho. Já não sou eu que falo. Ele entendeu, através do timo, do amor incondicional. Ele acessou a fonte. E não tenhamos hoje ainda conhecimento que esses seres teve que galgar as universidades. Não temos conhecimento que eles tiveram que fazer doutorado para acessar a fonte. Para você acessar a fonte, você basta entender que o amor é que gera tudo que move. Para você ser feliz, você não tem que ser um doutor. Felicidade é gratuita. O amor incondicional é algo interno. É uma conexão. Nunca se ouve notícia que Maria de Nazaré teve que galgar uma universidade para depois estudar uma crença. Foi na simplicidade. Quanto mais simples, melhor para você se conhecer. Não querer se formar em crenças. O que te leva para um campo umbralino é a crença interna. Não é o que você chama de erro. O erro é um professor. Nada mais que isto. Que quer te ensinar? É muito bom falar sobre isso. O erro é um professor, porque as pessoas se culpam, né? O doutor fala que a culpa é do covarde, que esconde para não fazer nada. Ele esconde, se sente vítima. Infelizmente, é a maioria. A culpa é um campo umbralino que te vampiriza, que nutre da sua energia de culpa para manter você preso no sistema. Se você é um ser indestrutível, como você ainda não entendeu isto? Que mesmo que você queira se destruir, você não consegue. E existe colônias somente para socorrer os jovens, porque não aceitam que o mundo seja assim. E os pais não ensinaram esses jovens a ter um sentimento indestrutível, a autoconfiança. Tem uma ansiedade ao extremo, mas não se amam. Deram tudo para os filhos, o que não podia. O conforto em máximo nível. Coisas, mas não deram o conhecimento, a autoconfiança, o amor paterno e materno. Não conseguiram. Fizeram de robô seus filhos, mas não ensinaram a se amar. Porque se você não se amar, como você poderá exigir amor de alguém? É profundo isso, e você falou sobre
um ponto que eu vejo que é muito importante a gente colocar como algo para as pessoas refletirem. As pessoas hoje estão fragilizadas e buscando auxílio e conhecimento espiritual. Eu vejo que existe uma tentativa de pessoas se diferenciarem quando trabalham com a espiritualidade, incrementando, criando até mesmo personas, né? E é uma fantasia. E muitas vezes as pessoas que estão fragilizadas, elas compram essa ideia de um guru e algo, uma pessoa que está ali para resolver o problema. Você falou algo que eu achei super importante, que é a simplicidade, né? Então, para quem está assistindo, e muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de colocar na balança certas coisas, você, como uma pessoa experiente, que trabalha com muitas pessoas e leva tudo isso de uma forma simplista, quais seriam os principais sinais de alerta quando alguém procura um trabalho espiritual, um auxílio, e as coisas acabam sendo conduzidas para um lado meio estranho? Olha, eu acredito que todo ser humano, nesse momento, está numa busca gigantesca. Se ele está sofrendo por alguma razão, talvez fez uma escolha que não deveria, mas a dor está te alertando. Segue aquele outro caminho. Esse aqui não vai te levar a nada. Porque você, para evoluir, não precisa sofrer. O ser humano acha que tem que ter um karma, que tem que pagar. Meu amigo, faça o bem. Uma fagulha de luz apaga todo o mal da Terra. Quem que falou isso? O próprio comandante. Então, por que você não entendeu isso ainda? Fazendo bem para si mesmo ou para os demais, você vai melhorar. É o melhor caminho. Então, o que eu recomendo sempre? Busque uma casa de ética. Um local recomendado. Porque as pessoas fazem um curso de sábado e domingo e começa a ensinar pessoas que talvez não é o campo dele. E virou as casas espiritualistas dogmas e também, podemos dizer, uma psicologia que não chega a lugar nenhum. E as igrejas viraram bancos. Como você, então, vai se conhecer? Muito bem. Eu sou suspeito de dizer, mas eu amo a natureza. Porque, para mim, é o primeiro hospital de Deus. Tudo que você busca está na natureza. Tudo. As plantas já é uma medicina orgânica. A água já é um elemental de limpeza. Quando você tiver em dúvida, vá para a natureza. Aproxime da natureza. Porque o campo, ainda da mídia e da cidade, tem muita radiação, que confunde muito o seu campo áurico. O seu campo áurico, ele tem muitas reações. De acordo que você entra no ambiente, você sente o campo daquele ambiente. Interage o tempo todo, mesmo dormindo, porque hoje ninguém dorme sem o celular. Então, aquele celular, ele tem acesso ao mundo inteiro, que também está te acessando com informações holográficas que não são reais. E acessam. E você, buscando conhecimento em locais que são holografias, que te prende mais ainda. Então, busque livros sérios. Busque campos que vai te levar a galgar o autoconhecimento. Autoconhecimento, prática do bem e o conhecimento. Não há como fugir. Se você tem dúvida, busque livros sérios. Por exemplo, a trilogia de Telos, Estudo Nosso DNA, de onde vimos, para onde vamos, sem crença religiosa. Um livro que eu recomendo sempre, muito, muito recomendado, de Herculano Pires, né? Nas fronteiras da mediunidade, na loucura da mediunidade. É um livro muito, muito sério para estudar. Quem quer começar a conhecer, busque esse campo. E, sem dúvida, localizar a crença que mais te prejudica, o que mais te bloqueia. Essa tem que ser localizada. Pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser social. Que sempre tem uma crença que te barra. Ou talvez veio da infância. Aquilo que você aprendeu na infância vai ecoar na vida adulta. Isso tem que ser resolvido. Porque senão você não consegue expandir. Então, toda pessoa que quer evoluir não consegue ter um bloqueio interno. Pode ser religioso, pode ser social ou espiritual. E todos já estão vibrando no campo de conexão, sem ele saber se é médio ou não.
O que é médio? É uma ponte entre o invisível e a matéria. É a sensibilidade de sentir as energias. Por isso que você tem que saber, bom, o que eu estou fazendo agora com a minha vida? Você precisa encontrar agora. Para onde que eu estou indo? O que eu faço agora é para mim, para o ego ou para a fonte? Porque a lei diz que você chega na matéria e vai embora daqui. Qualquer momento, não tem garantia. Por isso que você não pode perder tempo em coisas que não vai te levar a lugar nenhum. A maioria correndo, chegando no nada. Autoconhecimento. Busque se conhecer. Leia livros que vão te enriquecer. Muitos livros. Com bases sérias. Vai te dar um up. Com certeza. Você falou sobre o autoconhecimento e que o autoconhecimento sozinho não bastaria. O que seria um próximo passo quando a pessoa começa esse processo de ter o seu conhecimento, de começar a se identificar, né? Com certeza. Particularmente, chega muitos médios aí na casa, que nós trabalhamos, na colônia, que também estão nessa busca, não se encontram. E quando você recebe uma orientação espiritual, muitos não aceitam, porque ele que quer escolher o que ele veio fazer. Porque o nosso ego quer controlar tudo, né? Até o tempo. E ninguém controla nada. Isso é uma ilusão. Então, quando você vem e descobre que você tem tal missão e tal tarefa, a maioria refuga. A maioria não quer. Porque, mas eu vou ter que fazer uma mudança na minha vida, então, e nesse momento eu não estou interessado em fazer essa mudança. Porque ele vai ter que deixar muita coisa para trás. Porque fez escolhas que não deveria. Vai ter que desapegar de muita coisa. Nesse momento você se encontra numa encruzilhada que já não te espera. Porque temos 3 etapas na vida. Até os 25, primeira ligação que o universo te faz. Que é o qual você mesmo orientou. Quando eu chegar lá, nessa idade, vocês me ligam. O telefone toca, você está ocupado. Está tentando engajar na profissão, está tentando construir família, está tentando descobrir quem é você. 30 anos. Novamente o telefone toca de lá para cá. E você na correria. Muito ocupado. Numa ansiedade doida. Talvez já escolheu uma profissão que não era certa. Você nunca escuta a sua intuição, porque ela sempre está dizendo como um GPS aonde você tem que ir, você não aceita. Telefone ocupado. Uns 40 anos. Última ligação. Nessa hora, com certeza, você já aprendeu muita lição. Já errou muito. Já desentendeu com o sistema. E nós sabemos que a lei divina ela está muito acima das leis planetárias. A lei universal, ela está muito, muito acima do nosso ego. E aí, o telefone toca. E está a sua falange planetária, naquele momento, dizendo, o tempo está acabando. E ele ainda não se encontrou, porque ele acha que vai vir alguém com uma carta dizendo, sou eu que você procura. Isso não vai acontecer. Quando você decide realmente a fazer a mudança, pode ter certeza que o universo ele vai te ancorar. O seu mentor vai te ancorar. Queira você acreditar ou não, não faz diferença. Ninguém está sozinho nesse plano. Como dizia Paulo de Tarso, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Não há como esconder desse planeta. E aí está a sua falange, dizendo, temos que despertá-lo. Nem que seja numa dor de cabeça, nem que seja numa perna. Porque o corpo já não consegue carregar ele para onde ele quer ir, que não é o caminho dele. O corpo vai travar ele. É o que acontece com a maioria. Porque o nosso corpo tem o inato, ele sabe o que tem que ser feito. E você sempre seguindo aquilo que talvez não é. Por isso que muitas escolhas da nossa vida, muitos problemas, muitas doenças, não era para nós.
infelizmente, que ainda estamos carregando ela. A tal da doença que vem da falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. A bactéria chega em mim, o vírus, pelo calo de cultura vibracional que eu carrego. Sintonia. Qualquer ser que está me ouvindo agora, no corpo ou fora dele, qualquer ser iluminado ou trevoso, chega em mim pelo campo que eu tenho interno. Não há como ser diferente. Pelo conhecimento ou pela ignorância. Pelo ego, pela sabedoria. Até a unha encravada que você tem é pelo caldo de cultura vibracional que você tem no seu campo. Vírus, bactérias, até a doença. Então, logo, podemos dizer que o sofrimento só existe para quebrar o ego. Mais nada. Ou para abrir a sua consciência. É uma forma de você evoluir mais rápido, sem sofrimento. Mas a maioria ainda escolhe sofrimento. Ainda insiste em dizer que Deus está errado. E sempre que você for gladiar com Deus, você vai perder. É uma citação importante, né? A gente depois pode falar um pouco sobre essa questão do sofrimento, que as pessoas às vezes se confundem. Mas em relação ao trabalho que você realiza como intermediador, dentro das linhas de estudo, né, observamos que muitas vezes o corpo físico do médium que atua como você atua, a exemplo do Arigó e até mesmo do Chico, acaba apresentando certas fragilidades, né? A saúde do médium, ela fica um pouco, às vezes, debilitada por conta do trabalho e da doação de energia. E eu sei que você é um cara que toma muito, muito conta da saúde, né? Isso acho que é muito importante você falar para os outros médiums também entenderem, né? Então, o que exige do físico, da saúde do médium, o tipo de trabalho que você atua, e como médiums que também atuam nessa área, que ainda não têm o conhecimento que você tem, podem ter prevenções para que o corpo físico deles possa atuar junto ao espiritual sem degradar tanto, né? Com certeza. Nós podemos dizer que a saúde é um privilégio hoje no planeta. Quando você trata de saúde, se você não der valor nela, ela vai embora. Se você não cuida do seu corpo, você quer cuidar de quem mesmo? Se você não cuida da sua alma, que é tua para a eternidade, que o corpo é a única casa que você tem nesse planeta. Você não tem mais nada. Só tem o corpo. E você trata ele como lixo, não alimenta direito, não toma água, não toma vitamina, a insônia, você não faz uma meditação, não se conhece, não toma sol, numa ansiedade desenfreada. A ansiedade, ela derrama um veneno no seu sangue e te causa doenças variadas. Sem falar dos vampiros energéticos, que alimentam de dor, alimentam de doenças. Para esse mundo, é lucrativo manter todo mundo doente. Para a fonte, não. Para a fonte não é ver o filho. Que dia que um pai ou uma mãe quer ver um filho doente? Nunca. Então você imagina, estamos num momento onde as pessoas elas não alimentam direito, numa ansiedade desenfreada. Se você falar em meditação, as pessoas não têm paciência para isso. Vai aprender de um jeito ou de outro quando sair do corpo. Porque o que você pensa espalha na quarta dimensão e vão conectar com os seres do mesmo quilate.